quartas de final da Copa Libertadores da América de 2024. A gente já tá entre os 8 melhores da Libertadores desse ano, após ter sido campeão no ano passado. Não dá pra gente entrar brinca, não dá pra gente achar que é tudo normal, como até, de certa maneira, alguns tricolores parecem. Estão achando que tá tudo normal, um jogo normal. Não é. É a chance da gente mostrar pra nós mesmos, mostrar para o Brasil e para o mundo de que o Fluminense não ganhou a sua Libertadores no ano passado. Ganhou a sua primeira Libertadores no ano passado. Um confronto duríssimo contra o Atlético Mineiro, agora nas quartas de final. O Fluminense, depois de eliminar o Grêmio, um adversário nacional também nos pênaltis, vai para um confronto contra um time que tem um investimento muito alto, uma qualidade boa, mas que vai medir forças com o Fluminense. E tal qual em outros anos, o Fluminense vai precisar derrubar alguns gigantes, né, financeiros dentro da competição. Fluminense e Atlético Mineiro começa hoje no Maracanã. Talvez o nosso maior aliado na Libertadores do ano passado. Agora vai ter que ser o nosso carro-chefe para classificar. Joga a volta lá na Arena MRV. Público cheio, porém não lotado no estádio. Tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Atlético Mineiro, primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América de 2024, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo se gostar desse vídeo. Se quiser dar uma inscrição aí também, isso ajuda bastante. O jogo, informações básicas sobre o jogo, tá? O jogo é às 7 da noite, o jogo é cedo hoje, né? O horário, enfim. Paramount Plus é o único lugar onde você vai ver o jogo com imagens, tá? Só lá no streaming da Paramount. A gente vai transmitir o jogo aqui no Raiz Tricolor. Como? Em áudio, né? A gente não tem os direitos, infelizmente ainda não dá milhões aqui ainda do Raiz Tricolor e o Jornada pra gente comprar os direitos da Libertadores. Vamos estar em áudio direto do Maracanã, mas claro, no pré-jogo com muitas imagens do lado de fora, entrevistando toda a galera e tal, a partir das 5 da tarde, tá? Esse pré-jogo, 2 horas antes, 5 da tarde, você que estiver saindo do trabalho, você que estiver saindo da faculdade, estiver no metrô, estiver no trem, indo pro jogo, mete aquele fonezinho de ouvido e já vai ouvindo a nossa resenha a partir das 5 da tarde. Vamos ter repórter lá direto do Maracanã, a gente vai estar lá também entrevistando a galera, então dá essa moral pra nossa transmissão a partir das 5 horas da tarde. Eu, Fio, Cauã, Vitor Lessa, Rafael, todo mundo por lá. Beleza? Então vem com a gente nessa transmissão, estaremos também de equipe completa lá em BH na semana que vem. Jogo de número 106 entre Fluminense e Atlético Mineiro, eles levam bastante vantagem, tá? 42 vitórias para eles e 32 pra gente, sendo 31 empates. Nos últimos 3 jogos, resultados variáveis, né? Uma vitória, um empate, uma derrota. Nos últimos 6 jogos, resultados variáveis. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O confronto tem sido equilibrado num cenário muito de quem tá jogando em casa vence, mas a última partida, há 2, 3 semanas atrás, o Fluminense foi no Mineirão e venceu o Atlético Mineiro. No Maracanã a gente não perde desde 2015 para eles. Vamos lá, cara. Eu abri aqui falando um pouco sobre o entendimento que a gente precisa ter da Libertadores. Eu tô vendo um pouquinho de parte da torcida, uma pequena parte da torcida, não entendendo o tamanho desse jogo, não entendendo, acho que tá naquela de quando você já se acostuma com a coisa que é muito boa e aquela coisa que era muito boa passa a se tornar corriqueira. Está nas quartas de final da Libertadores, né? A gente já jogou algumas vezes, né? Neste século, inclusive, a gente só não joga em 2 edições que a gente participa da Libertadores, em 2011, quando a gente cai nas oitavas, e em 2022, quando a gente cai na pré. Mas em 2008, em 2012, em 2013, em 2021, em 2023, a gente joga as quartas de final. E aí tem uma lembrança aqui, só em 2 a gente passa. São as 2 que a gente vai bater na final, uma delas campeão. E é muito sintomático isso, que meu amigo, se a gente passar do Atlético Mineiro, a gente já tá entre os 8 melhores da Libertadores, se a gente passar do Atlético Mineiro, a gente tá a 3 jogos de ser campeão, a 2 adversários. A gente tá nesse momento a 5 jogos de ser bicampeões da Libertadores. E aí fica aquele recado também pra galera.
Colo-Colo e River Plate aconteceu na terça-feira. O nosso adversário sai desse confronto, né? O adversário da chave Fluminense Atlético Mineiro sai de Colo-Colo e River Plate. O Colo-Colo teve a pior campanha da primeira fase. O River Plate teve a melhor campanha da primeira fase. E o jogo foi extremamente enroscado. O Colo-Colo evoluiu bastante, né? Lá no Chile, 1-1, com o Colo-Colo terminando pressionando ali o River Plate. Então, futebol, mata-mata, é um negócio de louco. Você não precisa ser o melhor time da competição para ser campeão. Você precisa ser melhor, no caso da Libertadores, que outros 6 adversários, porque você ainda pode até passar em segundo na fase de grupos. O Fluminense, nesse momento, já mostrou que no combate foi melhor com Cerro Porteño, com Colo-Colo, com Aliança Lima e com o Grêmio. Precisa mostrar agora contra o Atlético Mineiro, contra o River Plate ou o Colo-Colo, e na final contra Flamengo, Botafogo, São Paulo ou Peñarol. Só precisa ser melhor do que 3 adversários. E dependendo, na final com um jogo único, você pode até ser pior e às vezes dar uma cagada de ser campeão. A gente foi bem melhor do que o Boca no geral, mas quase perdeu o título ali naquela finalização no final do jogo. Então, a Libertadores te possibilita isso. O ano do Fluminense, no geral, apesar do título da Recopa, é um título que a gente não tinha, título internacional, etc., não é um ano bom. É um ano onde a gente caiu precocemente na Copa do Brasil, caindo para o Juventude ainda muito cedo. A gente caiu bem precoce também no Campeonato Carioca, avançou na primeira fase, mas fez uma primeira fase ruim, passou mal e nas semifinais perdeu também de uma maneira que coloca o Fluminense como quarto pior time, melhor time mesmo do Carioca. E no Brasileirão a gente faz uma campanha onde a gente sabe que a gente pode forçar o que for, mas até o final do campeonato a gente vai ter falado muito mais de rebaixamento do que de qualquer outra coisa. Então o ano no geral não é bom, mas a Libertadores possibilita, mesmo que num ano ruim, o Fluminense ter a chance de ser campeão. E esse jogo contra o Atlético Mineiro vem, diria eu, que num bom momento. A Libertadores tá tendo aquele jeito pro Fluminense nesse ano. Se você pegar ali, a gente já vai passar pro bola em campo, mas se você pegar ali, a Libertadores começa depois da primeira má fase do Fluminense no ano, que é no mês de março. A Libertadores vai começar em abril. Tem uma má fase ali no final do mês de maio, mas ali o Fluminense já tinha praticamente liquidado a fatura na Libertadores e classificado. Abril e maio são meses ok, até ali no comando do Diniz. Quando que começa a piorar muito? Em junho. Em junho, uma sequência de derrotas em junho e julho, não tem mais Libertadores. A Libertadores volta já quando a gente trocou de treinador, o Mano Menezes já se estabilizou e a gente enfrenta o Grêmio já mais ou menos estabilizado no campeonato. Agora a mesma coisa, a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro, em que pese ter perdido no domingo pro Juventude, mas já fora da zona de rebaixamento, com uma ótima sequência de resultados quando você olha para os últimos 2 meses. Tem jogo, o Atlético Mineiro é um time traiçoeiro. A gente vai falar disso agora melhor no Bola em Campo. Vamos lá, tá? Deixa eu botar as 2 prováveis escalações aqui na tela, lembrando sempre que são as prováveis escalações, tá? Vamos lá, provável escalação do Fluminense é o Mano Menezes repetindo o time que enfrentou a equipe do Juventude no último final de semana. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, vou falar já sobre o Samuel, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga, Marcelo, vou falar já sobre ele, na lateral esquerda. No meio de campo, Facundo Bernal e Martinelli, vou falar já sobre ele. Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias, vou falar já sobre ele. Vamos lá, eu prometi que ia falar sobre Samuel Xavier. Estávamos numa live do Giro do Jornada. Se você não conhece o Jornada KTO 1902, é o meu outro canal, onde eu faço com o Fio e com o Lessa. A gente tem lives diárias lá nesse canal, e ontem a gente recebeu a Aline Nastari, repórter da TNT Esportes. Vale a pena você ir lá dar uma acompanhada durante o dia de hoje, nessa live que a gente falou bastante de Fluminense e Galo. E a Aline traz um ponto importante, que é: no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, que aconteceu há pouco tempo, o Samuel Xavier estava fora do jogo e quem jogou por ali foi o Guga. Fez uma boa atuação. E não só uma boa atuação contra o Guilherme Arana, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais jogadores, das principais armas de ataque do Atlético Mineiro. E vai acabar sendo mais ainda pelo desfalque que eles têm na lateral direita. Será que pode pintar uma mudança? Guga surgindo aí para poder jogar? Vamos ver. Na lateral esquerda, Marcelo. Lembrando, o Gabriel Fuentes não está inscrito na Libertadores, não podia jogar, porque já jogou as oitavas de final pelo Júnior da Colômbia. Marcelo disputa a posição, na teoria, com o Guga, improvisado, e com o Esquerdinha. Então, não vejo muita lógica de trocar.
Ainda mais sabendo que a possibilidade maior é a do Atlético Mineiro entrar ou com um lateral direito como o Mariano, que não é mais aquele Mariano, ou com um zagueiro como lateral direito. Isso facilita um pouquinho a vida do Marcelo de ninguém conseguir dobrar em cima dele, ter um pouquinho dessa facilidade. E aí, claro, a gente pode ver o prime do Marcelo, que é ele com a bola no pé. Falei que ia falar um pouquinho mais do Martinelli. Bem, no caso do Martinelli, é a insegurança do torcedor com ele. É algo cíclico, tá? Eu diria que Martinelli e Lima dá pra chamar de ovo e café. Por quê, Gabriel? Porque se você ligar no Fantástico nesse domingo, você vai ver uma matéria dizendo que café faz mal pra saúde. Aí você vê no Globo Repórter da outra semana que ovo faz bem pra saúde. Aí na semana seguinte inverte. No Fantástico tá dizendo que o ovo faz mal e no Globo Repórter que o café faz bem. Toda hora dizem que café e ovo fazem bem ou mal pra saúde e ninguém nunca chega pra uma decisão. É tipo Martinelli e Lima, são fases no Fluminense. Por essa você não esperava, né, Fio? São fases aqui no Fluminense, né? Uma hora o Lima é exaltado e tal, e outra hora também é muito criticado. A mesma coisa com o Martinelli. Tá na fase ruim, tá na fase de fazer mal pra saúde o Martinelli. Não vem fazendo boas atuações, é bem verdade. Só que o reserva dele, o Nonato, que faz atuações normais, ainda não teve um super destaque. No jogo contra o Juventude também não entrou muito bem. Então acho que o Mano Menezes tende a manter o Martinelli. Até porque o Martinelli piora com a saída do Bernal. Vamos ver como é que vai ficar fisicamente o Bernal. E falando de fisicamente, Cauã Elias. Ele está como titular, tem feito no geral boas partidas, assumiu a titularidade, está garantido, mas o Cauã Elias nitidamente ainda não é um jogador estabilizado no profissional do Fluminense. E vale a lembrança que a gente tem Germancano de volta. Ele esteve no banco contra o Juventude, não entrou até por conta do roteiro do jogo, deve ser banco, né, de novo agora no Maracanã e deve entrar. Na minha opinião, o Cano vai acabar entrando nesse jogo. Cauã Elias não tem aguentado jogar 90 minutos em sequência várias vezes. Um golzinho do Cano seria essencial para desencantar hoje, hein? Cortar logo, o problema era a lesão mesmo e o cara vai voltar fazendo 40 gols de novo. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do time do Atlético e acabo falando taticamente do Fluminense também. Everson é o goleiro, como eu falei, na lateral direita, o Sarabia, que é o lateral direito deles, tá fora, teve uma lesão na coxa, se eu não me engano, tá fora do jogo, nem viajou para o Rio de Janeiro. O Gabriel Milito tem algumas opções, né? Ou o Mariano, que é lateral direito de ofício, ou Bruno Fux ou Lianco, que são dois zagueiros, mas que o Milito de vez em quando coloca um zagueiro ali pela lateral para fazer linha de 3. Então ele adianta um pouco a Arana e faz uma linha com 3 zagueiros ali com esse... meio que o que a gente fez com o Thiago Santos no jogo lá contra o Galo, né? Botando o Thiago Santos de lateral esquerdo. Na zaga, aí tem outras opções também, né? Pode ser que o Bataglia jogue de zagueiro, ou pode ser que ele jogue de volante e o Fausto Vera vá para o banco, vindo o Bruno Fux ou o Lianco para a zaga. Vamos ver como é que ele vai escalar. Júnior Alonso e Guilherme Arana na lateral esquerda. Alan Franco, Fausto Vera, né? Ou algum dos volantes, alguns dos zagueiros. Gustavo Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. O Atlético não necessariamente joga nessa formação. Vou deixar o Mariano aqui, tá? Não necessariamente joga nessa formação, mas é um pouco do que a gente tem visto também. O Bernard às vezes cai mais por dentro, já jogou pela ponta também. A gente vê um Paulinho com uma liberdade muito grande para atacar por esse lado e vai ver o lado esquerdo do Atlético Mineiro muito provavelmente como a principal arma deles. Daí o reforço de um Thiago Silva, de repente uma troca aqui do John Arias com o Kevin Serna, né? O Kevin Serna atacando pelo lado direito e defendendo, né? Também auxiliando o Samuel Xavier, mas aí expõe um pouco mais o Marcelo, porque o Serna tem feito esse movimento de recomposição para auxiliar o Marcelo, porque ele tem um gás muito maior. Vamos ver como vai decidir isso o Mano Menezes. E principalmente a bola aérea. O Júnior Alonso é um cara que tem altura. Os jogadores do Atlético não preciso nem falar do que é um tal de Hulk aí, né? Então o Fluminense tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também são os contra-ataques. O Hulk é um atacante pesado, mas que tem explosão. O Paulinho é um jogador leve. O Scarpa é um jogador de bom passe e bom lançamento. O Arana é um jogador leve. O Bernard é um jogador leve, alegria nas pernas. Então o contra-ataque bem encaixado do Grêmio ferrou muito a gente no jogo de ida lá no Couto Pereira. O Fluminense tem que tomar muito cuidado no Maracanã para não deixar encaixar o do Atlético.
Um outro detalhe que me chama mais atenção, deixa eu ver dentro desse jogo, o Hulk, né? A gente ganhou do Atlético por 2-0 lá no Mineirão, mas vale a lembrança, o Hulk não estava em campo. Por sinal, uma curiosidade, o Fluminense é o terceiro time que mais levou gol do Hulk na carreira dele, né? E pelo Atlético Mineiro é o que mais levou gols dele, tá? Em 9 jogos pelo Atlético Mineiro, ele fez 7 gols contra o Fluminense. Fez um em cada jogo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2021. Fez 2 naquele jogo que meio que decidiu o título para o Atlético Mineiro no Brasileirão de 21. Fez 1 no turno, naquele 5-3 no Maracanã em 22. E fez 2, os 2 da vitória do Atlético no Mineirão em 2022. Não fez em 2023, não fez no outro jogo em 2024, né, no 2-2 lá em Cariacica. E curiosidade, tá? Ele tem um jogo aí contra o Fluminense pelo Vitória lá em 2004. Ele jogou só 7 minutos quando tava subindo ali da base. Não fez gol nesse jogo. Tem que ficar de olho, tá? É atacante nível plus ali. Nível master. Que a gente precisa ficar de olho, porque no mata-mata, né, como eu falei, são 2 jogos, você só precisa vencer aquele adversário. E às vezes um jogador como o Hulk faz uma diferença que a gente precisa ficar muito de olho. Assim como eles, por exemplo, tem que ficar de olho num John Arias, né? Que pode decidir uma partida num estalar de dedos. Arbitragem. Deixa eu passar antes na KTO para poder falar rapidinho sobre esse ponto da KTO, que é o seguinte. Se você der uma olhada nas apostas do jogo lá na KTO, você vai perceber, deixa eu botar aí na tela, agora sim tá aí na tela, você vai perceber que o Fluminense é considerado favorito para o jogo de hoje, 2,42, 3,50, tá pagando a vitória do Atlético Mineiro na KTO, só que para se classificar, tá pagando 2,50 pro Fluminense e só 1,50 pro Atlético Mineiro, 1,5. Ou seja, cada real que você botar numa classificação do Fluminense, se ele se classificar, multiplica por 2,5. Eu tô achando essa odd muito alta pro Fluminense, tá? Acho que o jogo é um pouco mais equilibrado do que isso. Então, enfim, fica a recomendação de você ir, de repente, na aposta pra classificação do Fluminense. Um pouquinho mais ousado é se você aproveitar o oddão, que é uma odd que a KTO pega e pum, amplifica, bota uma odd ainda maior. Tá uma odd 4,5 pro John Arias fazer o gol. Mas como tá no oddão, um gol do John Arias tá 5,13. Você bota 10 reaisinho aqui no gol do John Arias, ele pode te voltar 51,30 se ele fizer um gol. Como o John Arias é batedor de pênalti, pode ser que surja um pênalti, vou nessa daí, tá? Claro, sempre lembrando, aposte aquilo que você pode perder. Se você perceber qualquer sentido de vício, etc., não aposte, isso não é legal. O jogo só é legal se for legal pra todo mundo, beleza? E claro, não preciso nem falar, pra maiores de 18 anos. Tu é menor de 18 anos? Então não aposta, pô. É proibido pra você, né? Vamos de arbitragem. A gente fala aqui agora sobre o senhor Facundo Telo, árbitro argentino, que já apitou aí jogos importantes e já apitou 3 jogos do Fluminense e vai lá. O retrospecto é bom da gente com ele. São 3 jogos apitados por ele, os 3 pela Libertadores, na verdade 2 pela Libertadores e 1 da Recopa. A Recopa desse ano, o jogo contra a LDU no Maracanã, vitória por 2-0. Ele acertou no lance capital na marcação do pênalti a favor do Fluminense, um lance até fácil. O 3-1 contra o Olímpia, lá no Engenhão, também uma arbitragem que, vai lá, teve a cera e tal, mas não foi nada demais. E o 2-0 contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, em 2021. Aquele gol do Nenê e tal. Nesse daí, o trio de arbitragem teve um erro meio absurdo, mas não foi o trio de arbitragem. No geral, foi o trio de arbitragem, mas mais o Bandeirinha e o VAR, que checaram o gol do Cerro Porteño e que claramente o Samuel Xavier dava condições, mas eles não viram e acabaram anulando um gol do Cerro Porteño. Então, a culpa não foi dele, né? Foi do Bandeirinha e principalmente do VAR, que não viu o Samuel Xavier dando condições. Então, vamos ver como é que vai ser. Até agora não tem muita reclamação sobre ele, não. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Vai na live, a live já tá programada, a nossa live de transmissão. Tá aqui, transmissão ao vivo, Fluminense Atlético Mineiro, direto do Maracanã, Libertadores 2024, etc. Vai lá e ativa o lembrete, pra quando começar às 5 horas, aonde você estiver, você receber uma notificaçãozinha do YouTube, e o YouTube falar, ó, os caras estão ao vivo, e é pra você ir lá e acompanhar, pra você já, ó, ficar no clima da partida. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!